Nos tempos árduos da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Grã-Bretanha enfrentava sua maior ameaça, o espírito indomável e a oratória inflamada de um homem não apenas inspiraram uma nação, mas também moldaram o curso da história. Mas quem era o homem por trás dos discursos emocionantes? Como sua liderança mudou o destino do mundo durante aqueles tempos perigosos? Hoje, em Histórias UOL, iremos nos aprofundar nas decisões cruciais de Winston Churchill, sua perseverança inabalável e seu impacto profundo na política global. Por meio de insights exclusivos e documentos históricos, desvendamos as complexidades de um líder tão controverso quanto celebrado. Você está enfrentando desafios que parecem insuperáveis? Já se perguntou como grandes líderes lidam com a pressão? Fique conosco para descobrir como as estratégias de Churchill podem oferecer lições de resiliência e determinação que são relevantes para a sua própria vida hoje. Como o passado pode empoderar o seu presente? Vamos explorar juntos. Winston Leonard Spencer Churchill nasceu nos confins dourados da cidade britânica de Oxfordshire, no dia 30 de novembro de 1874. Seu pai, mais conhecido como Lord Randolph Churchill, era uma figura notável na política britânica e filho do 7º Duque de Marlborough. Sua mãe, Jenny Jerome, era uma cativante socialite americana de uma família próspera de Nova York. Embora seu casamento parecesse perfeito, eles levavam vidas em grande parte separadas, entrelaçadas mais pelo status social do que pelo afeto. Desde o início, a vida do jovem Churchill foi marcada pela negligência emocional de seus pais, cujas posições elevadas forneciam pouco em termos de calor parental. Essa ausência de afeto foi de certa forma mitigada por sua amada babá, Elizabeth Everest. Elizabeth juntou-se à casa dos Churchill quando Winston tinha apenas 1 mês de idade e rapidamente se tornou sua guardiã e confidente, permanecendo assim ao longo de seus anos formativos. Após sua morte, Churchill lamentou: "Ela tinha sido a minha amiga mais querida e íntima durante os 20 anos em que vivi, um testemunho de sua profunda influência em sua vida inicial." O caminho tradicional para crianças de sua classe levou Winston, com a tenra idade de 7 anos, à escola St. George em Ascot. Foi uma introdução dura aos rigorosos desafios da vida em internato. Sua entrada no sistema escolar foi marcante. Sua mãe o deixou sozinho na estação Paddington para embarcar no trem para Ascot. Em St. George, ele suportou não apenas a solidão da separação, mas também a arrogância física de um diretor propenso a punições severas, que deixaram Winston com cicatrizes físicas e emocionais. Sua amada babá interveio, levando seus pais a transferi-lo para uma escola menos severa em Hove, em 1884. No entanto, suas lutas continuaram na escola de Brunswick, onde ele se rebelou contra o regime estrito e encontrou pouco sucesso acadêmico, prejudicado por um impedimento de fala e notas baixas. Sua jornada acadêmica teve uma ligeira melhoria quando ele entrou na escola Harrow em 1888. Apesar de seu desempenho inicialmente fraco, ele encontrou alegria em disciplinas como inglês, história e até se destacou na esgrima, garantindo o campeonato de esgrima das escolas públicas. No entanto, esses pontos altos fizeram pouco para aliviar a melancolia predominante de seus anos escolares, que ele descreveu mais tarde como o período mais estéril e infeliz de sua vida. A propensão de Churchill para a ousadia nem sempre o serviu bem. Aos 18 anos, durante uma férias na propriedade de sua tia, ele quase perdeu a vida em um salto mal calculado de uma ponte enquanto brincava com seu irmão e primo. Tentando evitar ser capturado em seu jogo, ele tentou pousar em um pinheiro, mas caiu diretamente no chão duro abaixo, resultando em uma grave lesão e uma recuperação prolongada, ficando inconsciente por 3 dias. Este acidente perigoso foi apenas um dos muitos incidentes que ele sobreviveria. Os desafios acadêmicos iniciais de Winston na escola Harrow não pintavam um quadro promissor para seu futuro. Lutando com notas baixas, ele parecia destinado a uma carreira militar, um caminho considerado um plano B para aqueles não destacados academicamente. Sua jornada para essa carreira não foi tranquila. Ele precisou de 3 tentativas para passar no exame de entrada do Colégio Militar Real de Sandhurst. Particularmente humilhante foi sua tentativa na sessão de latim, que ele entregou praticamente intacta, colocando apenas seu nome, um número, uma mancha e vários borrões. Seu pai tinha esperanças de vê-lo na infantaria, mas as notas dele o relegaram à cavalaria. No entanto, a inscrição de Churchill em Sandhurst marcou um ponto de virada. O currículo lá jogava a seu favor. Ele estava desprovido das disciplinas clássicas que achava tão vexatórias, como latim e francês, e focado em vez disso em matérias essenciais militares, como táticas, fortificação, topografia e direito militar. Habilidades práticas em exercícios, ginástica e equitação complementaram seus estudos.
Livre das amarras de suas lutas educacionais anteriores, Churchill prosperou, terminando em um impressionante 20º lugar entre 130 candidatos. Ele recordou esse tempo com um senso de libertação, apreciando o campo nivelado no aprendizado de assuntos totalmente novos. O tempo de Churchill no exército foi breve, de 1895 a 1899, mas foi durante esse período que ele começou a exibir seus talentos duplos, tanto no engajamento militar quanto na escrita. Ele escreveu despachos militares para jornais e foi autor de 2 livros, A História do Campo de Malakand Force e A Guerra do Rio. Suas aspirações logo mudaram para a política, mas uma incursão inicial na Câmara dos Comuns, em 1899, terminou em derrota. Descubra mais! Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Imperturbável, Churchill aproveitou uma oportunidade para cobrir o conflito da Grã-Bretanha com os Boeres, na África do Sul, como correspondente do London Post. Aos apenas 25 anos de idade, ele desembarcou na Cidade do Cabo com 18 garrafas de uísque escocês e um valor de $150 mil. Sua ambição era clara, como ele mesmo confidenciou ao seu próprio irmão sobre seu profundo desejo de estabelecer uma reputação de bravura pessoal. Sua busca por valor foi abruptamente realizada quando o trem que o transportava e um grupo de soldados foi emboscado. Exibindo liderança e coragem, Churchill assumiu o comando durante o caos, direcionando os soldados a fugirem, embora isso o levasse à sua própria captura. Como prisioneiro de guerra em Pretória, ele experimentou um cativeiro relativamente tranquilo, onde essenciais como cigarros e jornais estavam disponíveis, mas ele detestava o confinamento e a inatividade percebida. A fuga de Churchill do campo foi tão ousada quanto impulsiva. Sem um plano claro, ele percorreu 300 milhas de território hostil, contando com viagens noturnas e sustento de água de riacho. Eventualmente, exausto e desesperado, ele buscou refúgio em uma casa aleatória. O destino estava ao seu lado quando a porta se abriu para revelar John Howard, um gerente de mina de carvão inglês que não apenas forneceu santuário, mas também orquestrou a passagem segura de Churchill para fora do território inimigo. De volta à Grã-Bretanha, a fuga arrepiante de Churchill e a narrativa de sua evasão cativaram a nação. Ele retornou não apenas como correspondente de guerra, mas como um herói celebrado, cujos contos de bravura e resiliência ressoaram profundamente, reforçando sua imagem pública e preparando o terreno para sua carreira política ilustre. Em 1900, Winston Churchill emergiu como uma força política, conquistando uma cadeira na Câmara dos Comuns, com um vigor que anunciava o início de um mandato extenso de 55 anos, marcado por flutuações dramáticas de fortuna e influência. Churchill comparava a política à guerra, dizendo: "A política é quase tão emocionante quanto a guerra e igualmente perigosa. Na guerra, você só pode ser morto uma vez, mas na política, muitas vezes." Inicialmente alinhado com o Partido Conservador, Churchill logo se viu em desacordo com seus colegas, particularmente sobre a questão do livre comércio. Em 1904, sua firme oposição às políticas tarifárias de seu partido provocou uma dramática deserção para o lado liberal, uma transformação que coincidiu com uma mudança de poder e posicionou Churchill na vanguarda da reforma social. No entanto, a jornada política de Churchill estava longe de ser linear. Em 1925, ele retornou de forma controversa ao reduto conservador, ganhando uma reputação de camaleão político e enfrentando acusações de oportunismo. Sem dúvida, o maior teste de Churchill veio durante a Primeira Guerra Mundial, quando, como primeiro Lorde do Almirantado, ele orquestrou a desastrosa campanha dos Dardanelos. Com o objetivo de quebrar o impasse da frente ocidental, o plano era abrir uma segunda frente, capturando a Constantinopla e assegurando a rota marítima para a Rússia. Os assaltos navais e terrestres na península de Galípoli foram desastrosos, marcados por inteligência deficiente, comando indeciso e execução catastrófica. O resultado desastroso levou a perdas impressionantes, com mais de 111 mil vidas de ambos os lados, e Churchill suportou o peso da culpa, resultando em sua retirada temporária da arena política. Ainda assim, as sombras dos Dardanelos seguiram Churchill ao longo de sua carreira, com adversários frequentemente lembrando de seu fracasso percebido. Seu isolamento político continuou na década de 1920 por outra questão controversa: a autogovernação da Índia. Churchill, um imperialista convicto, opunha-se veementemente a qualquer movimento em direção à independência da Índia e era particularmente crítico de Gandhi, a quem via como uma ameaça significativa ao Império Britânico. Sua postura extrema o isolou dentro de seu próprio partido, levando ao que ficou conhecido como seus anos de exílio.
Com exceção dos conservadores mais direitistas, Churchill estava sozinho na sua posição. Muito foi escrito sobre Winston Churchill, o estadista indomável, mas poucos conhecem os detalhes íntimos nos bastidores. Como era Churchill na privacidade de seu próprio lar, cercado por família e amigos? Seu primeiro encontro com Clementine Rozier, em 1904, em um baile social, deixou pouco a desejar. O então jovem de 29 anos parecia hipnotizado, encarando de forma constrangedora, sem pronunciar uma única palavra, deixando uma má impressão em Clementine, que o achou muito desajeitado. No entanto, o destino tinha um reencontro planejado. 4 anos depois, eles se cruzaram em um jantar, e dessa vez, houve faíscas. Em 1908, casaram-se, embarcando em uma jornada conjugal que duraria 57 anos, resistindo até o falecimento de Churchill aos robustos 90 anos. Apesar de suas diferenças políticas, com Clementine tendo visões nem sempre alinhadas às de Winston, seu apoio foi inabalável. Ela apoiou seus empreendimentos, permanecendo firmemente ao lado do marido e frequentemente servindo como sua confidente, e a única pessoa que poderia temperar seus impulsos mais ardentes. Ela tinha ambições que foram sufocadas pelas normas de gênero da época. Uma vez comentando melancolicamente que ela teria amado ser uma estadista por direito próprio, se apenas tivesse nascido com calças em vez de anáguas. Winston, apesar de seu estouro e natureza temperamental, nunca escondeu sua adoração por Clementine, declarando abertamente para Roosevelt: "Eu conto tudo para Clemmy." A união deles não estava livre de turbulências. Preocupações financeiras assombravam Clementine perpetuamente, que veio de raízes aristocráticas, mas enfrentou a penúria na juventude. A inclinação de Winston pelo jogo e suas frequentes escovas com dívidas apenas exacerbavam essas tensões. Em uma altercação lendária, a frustração de Clementine se manifestou em um prato de espinafre arremessado, que por pouco não acertou Churchill. Ela também guardava um ressentimento duradouro pela decisão unilateral de Winston de comprar uma casa de campo, que foi o lar da família e um notório sorvedouro de dinheiro, enquanto ela se recuperava do parto. A vida familiar do casal foi marcada por alegrias e tragédias. Eles criaram 5 filhos, embora sua terceira filha, Marigold, tragicamente sucumbiu à septicemia com apenas 2 anos e meio. Uma doença que a medicina moderna dos dias de hoje poderia facilmente evitar. A dor de Clementine era palpável, seus gritos de angústia ecoando a profundidade de sua perda. O ano seguinte trouxe algum consolo com o nascimento de sua 4ª filha, Mary, e com isso, o berçário em sua casa de campo zumbia novamente com vida. Apesar de seus extensos deveres políticos, Churchill se esforçava para ser um pai presente e afetuoso, um contraste marcante que quebrava o ciclo de seus pais, que eram distantes e frios. Ele construiu uma casa na árvore e ergueu uma encantadora casa de verão para Mary, usando suas habilidades de pedreiro, continuamente aprimorando Chartwell, com lagos, pontes e várias estruturas ao longo de 40 anos. A casa de Churchill era um viveiro, refletindo a afinidade de toda a vida de Winston por animais. Desde os gatos e cachorros que vagavam pelos corredores até os mais inusitados porcos, ovelhas, cavalos e até cisnes negros, sua casa era um testemunho de seus gostos ecléticos. Entre as anedotas mais coloridas está a história de Charlie, um papagaio que supostamente foi ensinado por Churchill a lançar insultos a Hitler e aos nazis. Uma história interessante, embora provavelmente sem comprovação. Quando o peso de seu papel como líder em tempo de guerra se levantava momentaneamente, Churchill se imergia em escrever, pintar, jogar polo ou assentar tijolos. Seu tempo livre frequentemente o encontrava em Monte Carlo ou outro local luxuoso, cercado por amigos e momentaneamente livre dos fardos da liderança. Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Nunca nos renderemos. Essa proclamação imortal de Winston Churchill, ressoando com a resolução firme de uma nação sob cerco, poderia ter sido perdida no tempo se não fosse pela sombra maligna do Führer e seu regime nazi que se espalhou pela Europa. No final da década de 1920, após seu afastamento do holofote político, ao perder sua posição no gabinete, muitos acreditavam que a era de influência de Winston Churchill havia chegado ao fim. No entanto, Churchill, sempre um espírito incansável, permaneceu uma figura proeminente no discurso público. Sua casa nos verdes campos de Kent tornou-se sua fortaleza de solitude, de onde observava com alarme crescente a ascensão meteórica da Alemanha nazi. Seu prolífico trabalho com livros, discursos e artigos de jornal não apenas enriqueceu a paisagem intelectual de sua época, mas também serviu como advertências cruciais contra a ameaça iminente das ambições de Hitler com a dominação europeia, se não global. Em suas memórias posteriores, Churchill refletiria sobre esse período com um senso de dever cumprido e reivindicado, escrevendo:
Meus avisos nos últimos 6 anos foram tão numerosos, tão detalhados e agora tão terrivelmente reivindicados que ninguém poderia me contradizer. Os ventos da guerra trouxeram mudanças dramáticas para a arena política britânica. Neville Chamberlain, então primeiro-ministro, lutava sob o peso crescente do avanço do fascismo pela Europa. Suas tentativas de apaziguar Hitler provaram ser fúteis e, em última análise, desastrosas. O fracasso em proteger a Noruega da ocupação nazi em 1940 foi um golpe debilitante para a credibilidade de Chamberlain e erodiu seu apoio dentro de seu próprio gabinete. No que foi descrito como a hora mais sombria da Grã-Bretanha, Chamberlain renunciou e Churchill assumiu o cargo de primeiro-ministro. Naquele dia fatídico, 10 de maio de 1940, enquanto Churchill assumia o comando, as forças de Hitler desencadearam sua Blitzkrieg sobre a Holanda, Bélgica e Países Baixos. Foi nesse caldeirão de crise que o gênio oratório de Churchill brilhou mais forte. Seus discursos, entregues com um domínio magistral da linguagem e uma crença arraigada na Resolução Britânica, serviram como chamados de mobilização que galvanizaram a nação. Churchill via a ideia de rendição como anátema. Sua única contemplação era a vitória, mesmo em momentos em que a sombra da derrota pairava grande. À medida que a França caía e o espectro da invasão pairava sobre a Grã-Bretanha, Churchill entendeu a necessidade premente de alianças internacionais. Sozinha, a Grã-Bretanha não poderia suportar todo o poder do eixo. O apoio dos Estados Unidos era crucial. Além disso, quando a Alemanha inesperadamente voltou sua agressão para a Rússia, Churchill viu uma oportunidade estratégica de se alinhar com Stalin. Apesar de sua crítica de longa data ao comunismo, Churchill foi pragmático em sua abordagem, declarando famosamente em um discurso: "O passado, com seus crimes, suas tolices, suas tragédias, desaparece. O perigo russo é, portanto, nosso perigo e o perigo dos Estados Unidos, assim como a causa de qualquer russo lutando por lar. E lar é a causa de homens livres e povos livres em cada canto do globo." Esta aliança pragmática foi crucial. As interações de Churchill com o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, foram marcadas por uma mistura de diplomacia formal e camaradagem pessoal, que solidificou sua parceria estratégica e cultivou um respeito mútuo que durou além da guerra. O comentário afetuoso de Roosevelt para Churchill: "É divertido estar na mesma década que você", sublinhou o vínculo único que compartilharam. Juntos com os Estados Unidos e a União Soviética, agora comprometidos com o esforço de guerra, as potências do eixo começaram a recuar. A vitória na Europa foi proclamada no dia 8 de maio de 1945, seguida pela rendição do Japão alguns meses depois, efetivamente encerrando a Segunda Guerra Mundial. No entanto, numa reviravolta surpreendente no mesmo ano, o eleitorado britânico mudou seu favor e Churchill não foi reeleito. O período pós-guerra de Winston Churchill foi marcado por momentos cruciais que moldaram não apenas seu legado, mas também a paisagem geopolítica do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, a voz de Churchill ecoou por uma Europa fragmentada com seu discurso da Cortina de Ferro, um alerta precoce sobre a ameaça soviética iminente. Sua forte oposição à participação da Grã-Bretanha na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço sublinhou seu compromisso inabalável com a soberania britânica, temendo que isso diluísse o controle da nação sobre seus próprios recursos e destino. Retornando ao cargo de primeiro-ministro em 1951, o mandato de Churchill foi caracterizado por uma determinação arraigada de deixar uma marca indelével na história. Apesar da idade avançada e da saúde deteriorada, ele renunciou apenas aos 80 anos, seu espírito inabalável. Sua abordagem para o legado não era através do simples poder ou celebridade, mas através da lente de sua própria narrativa, uma história meticulosamente elaborada, destinada a consolidar um lugar favorável na história. Os empreendimentos literários de Churchill culminaram na monumental série A Segunda Guerra Mundial, que não só alcançou o status de best-seller, mas também lhe rendeu o Prêmio Nobel de Literatura, em 1953. Nesse mesmo ano, ele foi condecorado pela Rainha Elizabeth II, uma homenagem adequada ao seu serviço à nação. Sua morte em 1965, após um derrame, foi sentida mundialmente como o fechamento de um capítulo significativo da história. Observadores e contemporâneos notaram que, com sua morte, uma era havia terminado. A magnitude do último adeus de Churchill foi sem precedentes para um plebeu, rivalizando com cerimônias reais. Seu corpo permaneceu em câmara ardente no Westminster Hall, atraindo uma multidão impressionante de mais de 320 mil pessoas.
No entanto, uma década depois, uma pesquisa revelou chocantemente que 1/5 dos adolescentes britânicos acreditava que Churchill era uma figura da ficção, um testemunho do status quase mítico que sua vida lendária havia alcançado. Churchill era um homem de contrastes, celebrado e ao mesmo tempo controverso, venerável e ainda vilipendiado. Ele aceitava suas complexidades e contradições, lutando famosamente contra sua depressão ao longo de sua vida. Seu legado, caracterizado tanto por sua resolução inabalável quanto por suas políticas controversas, permanece um objeto de intenso escrutínio e admiração. Sua vida, emblemática de resiliência e maestria retórica, continua a inspirar e provocar debate, um testemunho de seu impacto duradouro na história mundial e na luta contínua para entender uma figura tão formidável. Agora nos conte nos comentários qual vocês acham que foi a decisão mais controversa de Winston Churchill durante seu mandato e como você acredita que ela moldou o mundo hoje. Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.